Salve, salve família, aqui quem tá na voz é Fernando e vai começar o nosso podcast da Fórmula F1. Hoje vamos abordar o tema legalização da maconha no Brasil. Estamos com os nossos companheiros de debate. Salve, salve família, meu nome é Luan. Games Brito aqui, família, tamo junto. Opa, aqui quem fala é Caio Alves. Salve, aqui é Vinícius Veloso. Para dar início ao nosso podcast, vou perguntar para os nossos participantes quais são suas opiniões sobre a legalização da verdinha. Quem pode começar? Então, eu vou já começando. Minha opinião já é bastante clara, já vou ser bastante direto. Eu digo não à maconha, porque tem um grande índice de criminalidade, então eu digo não à maconha, só isso, não. Eu concordo a mesma coisa que tu, Kemis. Agora, depende, porque existem casos. Por exemplo, temos os casos recreativos, que são para o uso próprio da maconha, que no caso é fumar maconha, ingerir ela, no caso. E temos o uso medicinal, que é utilizado para pessoas que têm doenças. Então, no caso, as pessoas que têm doenças como o autismo, elas precisam da cannabis, que é a substância que vem dentro da maconha, não a maconha em si, a cannabis. Porque hoje no uso recreativo não é utilizado só a cannabis, que é a folha, a planta. É utilizado diversas substâncias que causam mal até para a própria pessoa que está consumindo. Mas eu acho que é isso, só deve ser liberado em casos medicinais. Eu já não concordo muito contigo, porque às vezes o cara chega estressado e pá do trabalho, quer dar uma relaxada. Porque o quê? O cara vai ali na lojinha ali, caso ocorra a liberação, vai na lojinha ali próxima da sua rua, compra um verdinho, dá uma puxada e fica suave. Umas pesquisas dizem, e umas pessoas que eu conheço que usam, dizem que o efeito dura de 30 minutos a 3 horas em algumas pessoas. Mas eu acho que sim, é necessário ser liberado para uso medicinal e uso recreativo, porque com a liberação do uso recreativo ocorreria a diminuição da criminalidade, que no lugar das pessoas irem buscar o beck nas bocadas da favela ou nos morros, elas iam simplesmente achar ali, próximo à sua casa. E isso também diminuiria o consumo de crack, cocaína e muitas outras drogas, porque a maconha, quando você vai comprar maconha, o traficante chega lá, você chega com R$ 5. Uma pedra de crack é 2 contos. Um cigarro de maconha é R$ 10. Tu vai o quê? Tu vai comprar mais barata, que é o que tu tem condição para comprar aquilo. E isso gera um grande índice de consumo de crack, que é o que realmente causa os acidentes, deixa a pessoa meio doida, agitado. E isso seria diminuição, no caso. Bem, Caio, o que é que tu acha sobre essa opinião? Bom, eu concordo com você, com o Luan, no caso da cannabis, no uso medicinal, já que tem muitas crianças, adultos, idosos que precisam da cannabis na folha, do medicamento ou do extrato dela para dores ou Dores autismo, crônicas. coisas assim do tipo. Já o uso recreativo, eu sou mais ou menos a favor, pois se for liberado, como o Veloso falou, não iria ter muito índice de tráfico ou algo assim, porque a pessoa não iria alimentar o tráfico, pois seria De forma legalizado, legal. e tipo, venderia perto da sua casa ou em forma mais segura. Sim, É, mas tem esses casos, mas o pessoal diz que maconha vicia. Sim, maconha pode até viciar. Mas não só a maconha vicia, e outras coisas são liberadas, como bebida alcoólica, cigarro, açúcar, chocolate. chocolate. Tem muita gente que é viciada em açúcar. Quando a pessoa está passando por problemas na vida e, sei lá, desilusões, normalmente muitas pessoas procuram açúcar para suprir a necessidade daquela tristeza, que é onde libera a serotonina, que deixa a pessoa alegre, feliz e tal, tal, tal. E é onde também tem muitas pessoas que são viciadas
em sono. Quando estão passando por uma fase difícil, procuram se Se isolar. isolar de forma que fiquem no escuro ou durmam muito. Isso faz com que muitos casos gerem depressão. E eu acho que com a liberação da maconha iriam evitar o vício do cara virar um drogado. Como várias pessoas dizem, eu digo que usuários de maconha seriam a gíria certa para ser usada. Mas enfim, Moto, o que tu Bom, tem como gente, opinião? voltando um pouco para a minha opinião, eu estava vendo um dia desses um programa, vamos dizer assim, um programa motivacional, entre aspas, que nele transformava as pessoas, e nisso tinha uma mulher que ela era viciada em maconha, que ela fumava todo dia, não aguentava parar um dia sem fumar. Isso é nos Estados Unidos, que lá é legalizado. E nesse programa, ela tinha que perder, parece que eram uns 20 quilos, e nisso ela tava fazendo exercício e ela não conseguia, tipo, ficar uns 15 minutos sem fumar o beck dela. Então, para você ver que a maconha impede você de fazer exercício físico, sabe? Então, já dei minha opinião no começo, velho. Então, é isso. Eu não sou muito a favor da maconha, sabe? Não, Mas não entra na minha talvez mente. essa mulher tenha gerado esse peso que ela queria emagrecer pela a depressão gerada por ela se internar em outro vício. Caso houvesse a liberação, ela procurasse a maconha, como você, lá nos Estados Unidos é liberado, certo? Então ela procurava a maconha para tirar o problema da gordura da cabeça dela. Ou seja, ela livrar um pouco dos problemas, fazer com que não foque só naquilo, e isso pode até ajudar na depressão que ela tinha, feito você falou, que ela poderia ter. Eu acho, Enfim, Lon, o que é que tu tem a dizer? eu acho que é tipo muito individual, entendeu? Por exemplo, as drogas. É, tudo depende do que você quer consumir. Por exemplo, as pessoas que consomem cigarro. Hoje, o cigarro mata quase 430 pessoas por dia. Então, basta você ter uma decisão entre consumir e não consumir. Agora, sabendo que pode ser prejudicial à sua saúde. Sim, a maconha pode até em alguns casos ser prejudicial, mas tem muitos casos que elas ajudam, tipo o pessoal com câncer, com autismo, com várias outras coisas. Eu mesmo defendo a liberação para uso de recreação e uso medicinal, porque eu acho que às vezes a pessoa tem que dar uma relaxada e muitas pessoas que têm dor, como cânceres fortes, autismo, para que pessoas com autismo são agitadas, deviam tomar um comprimidozinho que é a cannabis misturado com outras substâncias para dar uma relaxada. Enfim, Fernanda, o que é que tu tem a dizer? Cara, eu acho que sobre a decisão de se você vai realmente entrar por vício ou não, seria bem mais fácil, como a gente está falando e debatendo, se fosse legalizado. Porque quando é algo proibido e é algo que uma porcentagem não pequena e nem grande participa, é prejudicial para um meio. Então, ela exclui uma parte da sociedade, querendo ou não. E, assim, se fosse escolher entre a nicotina, que tem no cigarro, o álcool nas bebidas e a maconha, eu acho que a menos prejudicial, de verdade, é a maconha. A nicotina dá câncer no pulmão, além de outros problemas de respiração. Você pode perder as suas cordas vocais por causa disso. O álcool. As pessoas que estão alcoolizadas é o maior índice de agressividade. Agressividade à mulher, assassinatos, acidentes de carros, sabe? E na maconha, quando uma pessoa um usuário de maconha está sobre ela, eu nunca vi nenhum caso de um maconheiro matar alguém porque estava sobre o uso da droga. Eu nunca vi isso. O que a gente vê, justamente como a gente está falando, é a criminalização que acontece, porque eles não têm meios legais para irem buscar ela. E o único meio que eles têm são os traficantes, são os bandidos, são a milícia. Então, é óbvio que eles vão se marginalizar, porque não tem outro meio. Quer dizer, não é de todas as pessoas que vão se marginalizar, mas
É um grande índice que pode acontecer. E... Eu esqueci. Vocês acham que a maconha atrapalha na escola, velho? Dê a opinião de vocês aí. Atrapalha É, você na questão dos estudos e tal? teve uma pesquisa que eu estava vendo que, se eu não me engano, ela atrapalhava na memória, se eu não me engano, era a de curto De curto prazo. prazo. Eu não sei se isso, tipo, seria muito prejudicial muito prejudicial, porém, não tanto. Eu acho que esse caso da perca de memória seria só em alguns casos, não em todos. Tipo, você usar em excesso. Mas você tá ali, chegou estressado de uma faculdade, da escola, e lá dá aquela puxada, você relaxa, fica tranquilão, na sua, não quer saber de nada. Mas, ô Veloso, mas falando sobre isso, de maconha e escola, voltando para um assunto um pouco mais sério, que é onde a gente também vê ocorrer bastante a venda das drogas, né? Tanto é Sim, sim. que a coordenação, toda a escola, sempre em uma época do ano faz uma palestra, os professores comentam com você para encaminhar por um caminho que eles acham, no caso, porque ninguém tem a certeza de nada nesse mundo, ao meu ver. Então, o caminho certo e errado, quem decide e quem vê isso é a pessoa. Sim, sim. Isso é aquilo que eu falei. Aí a escola faz propaganda tipo, contra a maconha e tal, mas o que em si perde o cara não é a maconha, e sim o crack, a cocaína que é muito cara e a pessoa procura uma forma para ganhar dinheiro, para conseguir comprar. Sim, exatamente isso. Então, quer dizer, que se a maconha fosse liberada, significa que quando a pessoa fosse comprar no meios ilegais, ela não teria contato com esses outros tipos de droga. Ou seja, não ocorriam tantos casos da pessoa quando usa maconha, vai diretamente, vai ter outro contato com outros tipos de droga, vai ser um drogado e outros tipos de droga, não só da maconha. Então, eu acho sinceramente que deveria ser legalizado, igual a gente tem nos outros países de... O Canadá é um exemplo desses. No Sim, Canadá é mais fácil você achar um beck de maconha do que achar um cigarro. A venda de cigarro lá é muito escassa por conta da população que é muito idosa. E os idosos, tem alguns idosos lá no Canadá que realmente procuram as drogas para suprir uma dor no joelho, uma dor no braço, dor nos ossos. E a questão da família aceitar os usuários, o que você acha sobre isso? cara, é aquilo, né? É muito individual quando você escolhe seguir por um caminho. Mesmo que esse caminho para você não pareça ser nada, há muitos estigmas que tem dentro das pessoas e toda a sociedade, todo um conjunto que é do crescimento que ela teve. Então, quando você faz algo, decide ser algo que não está dentro da norma, ou então que não é bem aceito, você sabe das consequências que vão vir. E sabe a responsabilidade que vai ter que carregar com você por isso, apesar de não ter culpa nenhuma, em alguns casos, disso. Então, em questão da família, eu não sei te dizer direito, porque se fosse eu, se eu Depende fosse, muito de família, né? Isso que você quer sim, Eu dizer. acho que eu acho que é muito daquilo que eu falei sobre os riscos, por exemplo, a liberdade individual. Por exemplo, cada exato. um decide o que consome, mesmo sabendo que pode causar mal ou não. Sim, sim, isso que você está dizendo realmente é uma verdade. Muitas famílias hoje em dia têm muito preconceito com isso. E você, Kemis, o que você faria se caso você tivesse um filho e seu filho começasse a ser usuário? Então, primeiramente, eu vou falar em relação ao comércio que você tinha falado anteriormente. Sim, sim, pode Sobre o falar. comércio, voltando um pouquinho ao assunto, que você disse que se a maconha fosse legalizada, ela seria provavelmente vendida em uma loja provavelmente de tabacaria, né? Que onde tem hoje cigarro, Sim, sim. narguilé, vape, essas Sim, coisas que o pessoal usa para fumar. E eu só imagino, esses marginais que, vamos dizer assim, que a família não tem uma renda salarial muito boa,
o que é que ele já vem aprendendo de infância, morando lá nos morros, o que é que ele já vem aprendendo em roubar. Então, eu acho que aumentaria, como eu já tinha falado anteriormente, a criminalidade, porque ele não iria ter dinheiro suficiente para comprar maconha, e se ele fosse comprar nos morros e ficasse devendo, os traficantes provavelmente iriam matar ele. Ô, Kemis, E. Oi, pode mas aí falar. que tá, por exemplo, se a gente pegar uma área de burguês, por exemplo, o Alphaville, aí quer dizer que as festas no Alphaville, lá em São Paulo, não tem o consumo de drogas, de Se bebida. você for lá, é onde tem o maior consumo. Então eu acho que assim, a polícia, que é um órgão do Estado, não deveria falhar em cercear a proibição. Por exemplo, você vê o tratamento de uma pessoa que é da favela, que é, por exemplo, uma pessoa preta da favela geralmente é muito maltratada pela polícia nas abordagens. E uma pessoa que, por exemplo, é burguês e tem a vida ganha, por exemplo, no Alphaville, não seria uma abordagem muito igual. Pô, não E seria nada aí, igual. e aí que chega a discriminação, tanto da maconha e tanto do preconceito. Com a cor Porque que já associa, né? Se é preto, é maconheiro. e Traficante, tem, É essas coisas. traficante, é bandido, é ladrão. tem Pode várias continuar. pessoas que moram em apartamentos, em não é cidades grandes, em lugares ricos, Favelas. Condomínios fechados. em condomínios, pronto, que eles plantam em casa e agem normalmente, vendem e tudo mais. Só que a polícia passa e como é branco e mora em um lugar de rico, Tem dinheiro para subornar. não vende, Uhum. mas por trás ele vende. Já o preto favelado, qualquer um que passa, mesmo não sendo, eles vão abordar pensando que é. Isso é, É algo bem chocante Isso da sociedade. é, É algo que gera você fica. perplexo. Eu acho Mas que em si, acho que é gera um preconceito ali, sabe? Pela pessoa ser preta, pelos ancestrais também, que vem de uma origem escrava. Pode ser com. Por isso que os policiais têm esse pensamento, né? Eu não concordo com aquelas atitudes, porque nem não devemos discriminar a pessoa pela cor dela, pela cultura dela. Se ela quer fumar um ou não, não deve ser discriminado, não deve ter preconceito, a pessoa não deve sofrer isolamento. Enfim, Luan, pode continuar o que você ia é falar. como eu falei, da liberdade individual. E tipo, eu acho que a polícia, policiais, a desculpa é sempre que, foi erro desse policial, mas o outro é diferente. Então, eu Uhum. acho que como órgão público em si, a polícia não deve falhar em situação nenhuma. Até porque ela tá aqui para proteger e não discriminar quem. Exato. O papel, ela não tá. Hoje em dia, né? Não significa que antigamente não. Mas ela não faz o papel dela, que é proteger o cidadão. Se a gente for para a rua e ver uma polícia, você não vai se sentir seguro, você vai se sentir ameaçado por ela. Principalmente se você for Sim, negro. Sim, isso depende de onde você vem, né? Porque eles julgam pela sua aparência ou cor, ou até pelo que você estiver vestindo. sim. Localidade, pela moradia. Então, a gente já está saindo um pouco do assunto, então, para a gente voltar, Hum. Moto, você ainda não respondeu minha pergunta. O que você faria se você tivesse um filho usuário de maconha? Moto não, Então. Kemis, desculpe. Sim, com certeza. Mas então, respondendo a sua pergunta, Veloso, eu primeiramente iria conversar com ele e tal, e iria entrar em consenso com minha esposa para nós colocarmos ele em uma clínica de reabilitação para ver se ele mudaria, sabe? Porque eu já ouvi muitas histórias de pessoal que queria sair dessa vida de uma maconha e tal, queria largar disso, e eles conseguiram, alguns conseguem, alguns também não conseguem, né? Mas Mas eu caso seu iria. filho não quisesse largar, ele gostasse de usar e queresse o seu apoio naquilo. Aí eu iria ter que pensar bastante sobre isso, porque, como eu já tinha dito, eu digo não à maconha aqui no Brasil, de jeito nenhum. Então eu iria ter que pensar, iria ter que mudar meus conceitos, ou talvez continuar o mesmo, mas apesar de que é meu filho, eu sempre iria amá-lo e sempre iria
vamos dizer assim, entre aspas, deixar o que ele quiser fazer, né? Que já que se ele fosse maior ou não, mas eu iria ter que apoiá-lo do mesmo jeito, sabe? Ele querendo largar ou não, eu amo do mesmo jeito. Você é fofo, Kenneth. Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Se vocês tivessem a possibilidade, ou se vocês têm, não sei, mas é uma hipótese, de experimentar, vocês experimentariam? Véi, depende muito da minha situação no momento. Eu provavelmente não, mas eu defendo a liberação por amigos meus que eu vejo de exemplo, que queriam fumar um tranquilo, mas sofrem discriminação. Por amigos meus que eu vejo que se perderam quando foram comprar, acabaram comprando outra coisa. Eu, em si, não sinto vontade nenhuma de dar uma puxada. Uhum. Mas eu Luan? defendo pelos outros. Eu também não, porque eu acho que toda substância manipulada faz mal. Por exemplo, um remédio assim de farmácia mesmo, por exemplo, o Sim. Dorflex. Eu acho que aquilo faz muito mal. Aquele Sabe? rinossoro também vicia bastante. E faz mal. Vai, Caio? Eu acho que sim, porém não sei. Uhum. Que como vicia, vamos botar entre aspas, mas eu acho que na primeira vez acho que não iria me viciar. Porém, eu acho que eu só iria experimentar para experimentar. Eu só iria Dá aquele usar, estalo. Uhum. Eu não iria experimentar para ver a experimentar. sensação. Kemes? De jeito nenhum, eu não iria experimentar. Porque eu já ouvi e também vi em programa de televisões que várias pessoas se deram mal com isso, então eu não me encaixa dar pelo menos uma puxada no beck, não encaixa. Bom, eu acho, assim, eu experimentaria, porém tem uma grande aspas da minha situação de saúde, que, assim, eu sou uma pessoa extremamente alérgica e apesar de ser um produto natural, quando é vendido a gente nunca sabe se ele realmente é natural, porque às vezes eles botam outros produtos que não tem nada a ver, sabe? E tipo, eu posso ter alergia, então eu tenho medo disso. Mas se eu não tivesse, eu experimentaria, sabe? Tudo por experiência, por uma vez. Acho que não mata. Saber como é que é e ter sua opinião própria por já ter experimentado. Você não acha, não? É, Sim, concordo plenamente com você. Depende, Mas depende de como consomem, né? Porque quando. Hoje o que vicia em si não é a planta. Hoje o que vicia é As substâncias. as substâncias ruins que são colocadas dentro dela. Então é isso. sim, realmente, eu normalmente esse pessoal, esses traficantes que vendem em morros, essas coisas, eles normalmente misturam muito a maconha, não botam ela em si ali. E o pessoal hoje em dia não tem um certo controle com as misturas, porque muitas misturas podem causar efeitos diferentes, noias diferentes. E sim, realmente, irmão. voltando ao uso medicinal da cannabis, a minha mãe tem uma amiga que ela mora aqui em Recife. Ela planta, o filho dela tem autismo. Aí quando ele tem crise, ela geralmente faz um chá ou se não, só esfrega assim na mão para sair o odor da maconha. Que legal. Isso eu acho bem interessante. Só que minha mãe tava conversando com minha mãe um dia desses e a polícia já foi lá na casa dela. E ela teve que escolher, ele teve que esconder para não dar problemas. Mas eu acho isso um erro. Eu acho isso um erro da polícia, Um absurdo, né? Porque o menino tem autismo e eles ainda proibirem o Sim. menino. Eu já Se vi. houvesse a liberação, não ocorreria isso. É isso que eu falo, que realmente deveria ser liberado as drogas. Se As não drogas fosse não, a maconha. liberado, se não fosse liberado para ela em si, tanto para o uso recreativo quanto o uso medicinal, que pelo menos fosse para o uso medicinal, sabe? Você tivesse uma autorização, igual um armamento. Para você ter um armamento, você tem que ter autorização, sabe? Então, por Uma que posse o. de arma, né? Sim, a posse de arma. Então, por que você
para ter o consumo de um medicamento que vai ajudar, não pode ter autorização para isso, sabe? E Eu já ela. vi, Pode falar. desculpa, eu já vi um caso no exterior, não me lembro exatamente qual foi o país, mas que foi bem parecido com o que tu falou, Caio. Só que, ao contrário do que a mãe, a mulher desse, A mulher dessa mãe. Não foi o caso Amiga da minha da mãe. Amiga da menina. minha da mãe. tua mãe aí. Não foi o Amiga. caso da A menina menina foi que. presa, Sim, ela sim. foi presa. Que ocorreu no exterior, não foi eu? Uhum. Eu acho que a grande parte da população sabe desse caso. E ela Ela- ainda passou, eu acho que uns 3 a 4 meses tentando correr atrás na justiça. Como eu estava falando, a amiga da minha mãe passou de 4 a 5 meses indo na justiça para poder pegar, nem que fosse uma pequena porção, para que fosse legal para a filha dela, para quando ela tivesse crise ou algo assim, porque é muito difícil, tipo, a pessoa ter crise e não ter nenhum remédio que acalme, a não ser a cannabis, que hoje em dia é ilegal ainda. Sim, velho. Eu tenho um caso na minha família de um tio que ele tem câncer e ele tem câncer há 2 anos para fazer. E ele vem recorrendo há mais de um ano para a liberação do comprimido da cannabis para ele parar de sentir as dores dele, velho. Porque já não baixa a pressão na cabeça que ele vai chegar a falecer. Ainda sente dor, velho, é de cair a lágrima do olho mesmo. Sério mesmo. Tirando um pouquinho desse assunto de doenças e tal, tipo, mas é em relação à minha família. Eu tenho um primo que acho que já fazia uns 5 anos que ele faleceu por causa da maconha, sabe? Ele foi se envolver com esses caras que Não, vendem então maconha e assim, tal. desculpa intrometer e cortar. Não foi por causa, literalmente, da maconha. Porque quando tu fala que foi por causa da maconha, parece que os efeitos Que ele Não, eu tô dizendo morreu de overdose. cada Aham, venda da maconha, venda. uhum. As Sim, consequências dele se ter, houvesse a liberação, ele ele não não ia venderia precisar. Porque ele Pois não ia é, precisar se envolver no no crime crime, para porque vender. seria legal. Tu pensa assim, tá, mas se aqui tiver, vai arrumar muito crime, vai acontecer muita coisa. Verdade, realmente pode se acontecer. Mas a gente elegeu um presidente que ele falava sobre o porte de arma. Tá todo mundo armado? Não. Não. E em países ricos e Mas desenvolvidos, você. como o Canadá, que Veloso citou também, a gente falou sobre, é liberado. E eu sei que é um país desenvolvido, ou seja, ele tem outra base de educação, de sociedade, que eles não são bem assim como a gente é, porque a nossa cultura já é bem um pouco mais confusa e misturada. Tanto é que veio portugueses para cá, os portugueses trouxeram ladrões, sabe, criminosos de lá para povoar aqui. Ou seja, assim, né? Aquele genezinho bom não existe. Pois é, velho. E tipo, o Brasil já é um país errado desde o começo, até porque o Brasil não foi descoberto, foi roubado pelos portugueses, como todo mundo sabe. Exato. Então eu acho que a desigualdade social, ela causa um pouco dessa dependência da droga, entendeu? Dependência da maconha, não para uso, mas sim para venda. Porque, por exemplo, hoje a gente tem hoje geralmente quem vai muito mais preso não é quem consome, e sim quem vende. Então eu acho que a desigualdade Mas social, a muitos desigualdade, casos de prisão desse pessoal ocorre bastante pelo fato da polícia ver um negro que estava fumando droga e na delegacia acusar o cara que estava traficando, sendo que o cara estava com uma pequena porção que ele estaria usando, entende? Mas lembrando que tem até não sei quantos gramas, que é de uso próprio, e a pessoa não vai presa, mas ela vai até a delegacia, parece que vai recolhido, mas ela não é presa. Sim, Que mas muitos uso próprio. policiais, eles adicionam Sim, a para o mais. cara poder ser preso, Sim. entendeu? Principalmente quando são de cor de pele escura. sim, mas eu acho que tipo a
desigualdade social e a desigualdade de riquezas é o que causa a dependência, porque, por exemplo, hoje quem mais vende é quem precisa do dinheiro. Por exemplo, as pessoas da favela que não têm tanta condição de renda. Se elas tivessem uma condição de renda, se o governo ajudasse elas, então elas não precisariam vender as drogas para lucrar com isso. Sabe, com isso tudo eu vejo que a base do nosso país e a base que a nossa sociedade hoje vive é um grande círculo. Não chega a ser chamado de ciclo, porque ciclos acabam. E a gente vive num círculo vicioso, que uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Então, assim, eu acho que tudo isso seria resolvido se a gente resolver o que precisa, que está na base disso tudo, que é a sociedade. Então, tá, a gente está finalizando aqui nosso podcast. Obrigado pela atenção. E eu sei que ficou meio confuso com o que a gente ficou falando, que a gente foi para vários assuntos, porque, como eu falei antes, um minutinho atrás, uma coisa engloba a outra. Mas, enfim, muito obrigado, professor, que só o senhor vai ouvir isso. Então, um grande abraço, Lula livre, sabe? Reeleito 2022. Assim, um grande beijo, tá bom? Te amo. E, por favor, participantes, dê um tchau pro professor. Tchau, Tchau, Emerson. professor. Tchau, professor. Fique Tchau, bem. Emerson.